Boa noite e boa noite, Miguel. Boa noite, Renato. Boa noite a todo mundo aí. O Flamengo jogou com o Fluminense e nos últimos 2 anos, os jogos de Flamengo e Fluminense têm sido bem difíceis para o Flamengo. É O verdade, né? Fluminense é um calo no sapato do Flamengo. Nos últimos anos tem sido assim. Então, particularmente, eu sempre achei que o jogo seria muito duro, o jogo seria muito difícil, o jogo de hoje, mesmo com o Flamengo com os titulares. O jogo do Diniz, eu ia falar do Diniz mais à frente, mas vou falar já logo agora. O jogo do Diniz talvez explique a derrota de hoje. Mas não é o jogo do Diniz hoje, no jogo de hoje. É o jogo do Diniz, a forma que o Diniz arma os seus times, as suas equipes, dá trabalho para o Flamengo. O Diniz pode perder de forma ridícula contra vários outros adversários. Pode, inclusive, perdeu de 3-0 para o Corinthians essa semana na Copa do Brasil. Mas contra o Flamengo, o jogo das equipes que o Diniz ele treina, o jogo encaixa. Só para você ter uma ideia, o Flamengo de 2019, do Jorge Jesus, não ganhou do time do Fernando Diniz. É Que o verdade. Diniz era treinador do São Paulo, o Diniz era treinador do São Paulo, e o jogo do São Paulo, com o Fernando Diniz como treinador, encaixou e o Flamengo não venceu o São Paulo naquele ano. Um dos poucos times que o Flamengo não venceu em 2019. E de lá para cá, Jorge Jesus foi embora. Todas as vezes que o Flamengo pega um time que o Fernando Diniz é treinador, dá trabalho para o Flamengo. É impressionante o encaixe do jogo do time do Fernando Diniz contra o Flamengo. O Flamengo já deve ter ganhado algumas vezes do time do Fernando Diniz, mas ultimamente tem sido assim. Hoje, mais uma vez, uma das explicações da derrota é o encaixe do jogo do Fernando Diniz contra o Flamengo. Outra explicação, gol perdido. Mais uma vez, o Flamengo perdeu muitos gols hoje de novo contra o Fluminense. E aí a conta chega. Jogar com o Fluminense do Diniz já não é fácil. Começa a perder gol e fica bem complicado. A guerra, a gente vai ter que falar da guerra que o Fluminense faz de novo contra o Flamengo, né, Renato? É, Há quanto tempo a gente vem falando dos Fla-Flus, o Fluminense levando o jogo para a guerra e o Flamengo caindo igual o patinho na guerra do Fluminense? é Tem verdade. sido assim. Nos últimos anos tem sido assim. O Fluminense faz uma guerra, faz uma bagunça durante o jogo ali, ó, provoca, faz falta, e o Flamengo acaba entrando nessa pilha e acaba sofrendo, mais uma vez, sofreu de novo. Outra explicação, até anotei aqui, vontade e concentração diferente das Copas, né? É, A vontade e concentração não é a mesma. Porque a questão psicológica, pô, cara, eu vou dividir com o Manuel, cara, e se eu tomar uma porrada do Manuel e ficar fora das Copas? Eu duvido se isso não passa pela cabeça de alguns atletas. E aí o Flamengo acaba, e dessa forma o Flamengo acaba não jogando com a mesma concentração, com a mesma vontade, com o mesmo empenho na hora de algumas divididas, na hora de alguns duelos. Isso explica um pouco do porquê que o Flamengo perdeu o Fluminense. Outra questão, só para matar essa questão, uhum, essa coisa do jogo, do que aconteceu no jogo, é a arbitragem, né? é. Eu achei que o Klaus foi muito mal nas tomadas de decisões dele hoje. Nossa Senhora. Por que eu achei que o Klaus foi mal? Primeiro que aquele pênalti que ele deu pro Fluminense é um pênalti duvidoso. Primeira questão, é um pênalti duvidoso. Aí vai falar que é o VAR que deu o pênalti, o VAR que foi lá e chamou. Enfim, o VAR, os árbitros, eles foram muito mal, principalmente o Klaus, que é o árbitro de campo. Por quê? Se você analisar o lance das expulsões, pega as expulsões, os dois lances das expulsões. O cara do Fluminense bateu primeiro, pô. É, O jogador do Fluminense bateu primeiro. verdade. Depois que o juiz aí ele foi lá e deu cartão para os dois. O jogador do Flamengo começava a discutir com o cara. O cara dava uma cabeçada primeiro. O cara que deu uma cabeçada. Primeiro o cara deu uma cabeçada no, no Cebolinha, pô. Primeiro o cara deu uma cabeçada. Eles estavam discutindo, tete a tete. Um xinga a mãe de um, outro xinga. Ah, você não é homem, a sua mãe é isso, sua mãe é aquilo. Isso acontece no futebol. O cara do Fluminense deu uma cabeçada nele. É Então era para verdade. ter expulsado o cara do Fluminense. O Marinho tomou um salavão, solavanco, que a gente costuma. Tomou um solavanco, Do Felipe. começou a, começou a discussão, o Marinho tomou um solavanco e o Marinho foi expulso. E Ah, o Felipe para, ficou em campo. brincadeira. Um jogo que o Felipe Melo não é expulso no meio de uma treta, a arbitragem errou. Com Aí a certeza. arbitragem cometeu algum erro. Não tem jeito, cara. Quer dizer, pra que serve o VAR, né, Miguel?
Não, é inacreditável como o lance, como o VAR chamou o Klaus para o lance do Cebolinha e não chamou o Klaus para nenhum lance com o Felipe Melo. É inacreditável. É inacreditável. Inclusive naquele lance lá que o Marinho foi expulso. É inacreditável. Então, assim, você juntando tudo isso, gols perdidos, guerra, o encaixe do Fernando Diniz, que o jogo do Fernando Diniz encaixa, vontade e falta de concentração, a mesma vontade das Copas, e a arbitragem, eu acho que isso tudo explica a derrota de hoje.